Se você é sensível a esse tema, eu já te recomendo a não assistir esse vídeo. Uma adolescente de 15 anos feita refém pelo ex-namorado dentro do próprio apartamento, o país inteiro assistiu ao sequestro ao vivo sem poder fazer nada. Foram mais de 100 horas de tensão, medo e erros que terminaram em tragédia. Esse é o caso que chocou o Brasil. Eloá Pimentel. Eloá Cristina Pereira Pimentel, nascida em Maceió, Alagoas, no Brasil, no dia 5 de maio de 1993. Era filha de Everaldo Pereira dos Santos, ex-cabo da PM, e de Ana Cristina Pimentel, na época funcionária de uma creche. Ela também tinha um irmão mais novo que se chama Douglas. Em busca de melhores condições de vida, a família da Eloá se muda para o estado de São Paulo, quando ela e seu irmão ainda eram pequenos. Na cidade de Santo André, Eloá cresceu em um conjunto habitacional, que é basicamente um local formado por prédios populares, situados em um bairro de classe média baixa. Foi ali que ela passou boa parte da infância e da adolescência cercada de amigos e sendo muito querida pelos vizinhos. Segundo relatos, a Eloá era uma menina doce, estudiosa e sonhadora que tinha grandes planos para o futuro. Dentre eles, ela sonhava em crescer e se tornar advogada para poder ajudar os pais que viviam em condições muito simples. Aos 12 anos de idade, a Eloá começou a namorar um rapaz chamado Lindenberg. Eu vou falar um pouquinho dele aqui pra gente poder entender quem ele era. Lindenberg Alves nasceu em Patos, no sertão da Paraíba, filho de Maria das Dores e de José Luciano. Ele também tinha outras duas irmãs. Quando ele tinha 2 anos de idade, a mãe dele decide deixar a Paraíba e o marido para trás para tentar uma vida nova em outro estado. Então, ela e seus 3 filhos se mudam para Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde permaneceram por cerca de 10 anos. Mais tarde, eles fizeram uma nova mudança, dessa vez para o estado de São Paulo, na cidade de Santo André, local onde Lindenberg e Eloá se conheceriam alguns anos depois. Para ajudar a família a custear os gastos que eles tinham, o Lindenberg começou a trabalhar em 2 empregos. Então, um deles ele era carregador de uma transportadora e o outro ele trabalhava como entregador aos finais de semana. E aí, quando Lindenberg e Eloá se conhecem, ela tinha 12 anos de idade e ele tinha 19, ou seja, havia uma diferença de idade de 7 anos. Ele já era um homem adulto enquanto ela ainda era uma criança, e ele era o primeiro namorado dela enquanto ele já havia se relacionado com outras pessoas, né? Já teve outros relacionamentos. Eventualmente, os pais dela acabam descobrindo a relação dos dois e eles acabam permitindo que eles namorassem, mesmo com essa diferença de idade que eu falei de 7 anos, porque a princípio o Lindenberg parecia ser um rapaz muito responsável, trabalhador e educado. Eles também gostaram dele e aí eles estabeleceram algumas regras que deveriam ser cumpridas para que a relação deles pudesse continuar. Ele se demonstrava ser muito carinhoso, atencioso e para quem olhasse de fora, né, os pais dela, parecia que ele de fato se importava com a Eloá. Então o relacionamento dos dois deixou os pais dela tranquilos, porque eles pensavam que estavam lidando com alguém que só faria bem a filha deles. Eles moravam muito perto um do outro, então era comum que eles se vissem com frequência, mas com o tempo esse comportamento acabou fugindo um pouco do controle e começou a causar certa preocupação, porque ele se mostrou ser um homem muito controlador, tinha ciúmes muito excessivos da Eloá. Inclusive ele controlava as roupas que ela usava, se a roupa fosse muito atraente ele não deixava, ele controlava o celular dela, então acabou fugindo do controle. Ela inclusive conta pra mãe dela que o Lindenberg tinha ficado agressivo. A relação dos dois durou 2 anos e 7 meses e durante esse tempo eles passaram por muitas turbulências, foi um relacionamento de muitas indas e vindas, até que aos 15 anos de idade a Eloá diz pra mãe dela que ela não queria mais ficar com o Lindenberg, então ela termina a relação, porque não era mais aquilo que ela queria. Mas para o Lindenberg não foi tão simples assim, ele não queria aceitar o fim da relação, então ele ficava tentando o tempo todo voltar pra vida dela, ele queria reatar o namoro deles de qualquer forma, então ele ficava enchendo ela de mensagens, ficava indo até a escola dela no horário de saída e passando por lá pra mostrar que ele tava por perto. Ele também rondava a casa dela e o tempo todo ele deixava claro pra ela que ele tava por ali, que ele tava observando ela e a situação tava fugindo demais do controle. E aí no dia 13 de outubro de 2008, em meio a tudo que tava acontecendo, aquelas insistências que o Lindenberg tava tendo, a mãe da Eloá acorda com um pressentimento ruim. Ela diz que parecia que alguma coisa ruim fosse acontecer naquele dia. Então ela pede pro Douglas, o irmão mais novo da Eloá, pra se o Lindenberg chamasse, se ele batesse na porta, ele não atendesse, não deixasse ele entrar na casa dela, porque ela não queria que o Lindenberg ficasse perto da Eloá. E foi isso que o Douglas fez, mas o Lindenberg insistiu muito, ele ligava o tempo todo. Teve uma hora que o Douglas acabou atendendo. Então ele disse pro Douglas que ele tava muito nervoso, que ele precisava conversar, e durante essa conversa ele conseguiu persuadir o Douglas a deixar ele entrar. Eu acho que ele ficou com pena do Lindenberg e lá dentro da casa os dois conversaram, mas antes do horário da Eloá voltar pra casa, o Douglas pediu pra eles saírem de lá, porque a mãe dele não queria que os dois se encontrassem. E eles vão a uma pastelaria com a moto do Lindenberg
Lindenberg e lá eles ficam conversando, só que o Douglas tinha algumas coisas pra fazer naquele dia, eu acho que ele tinha algum treino e ele precisou voltar pra casa, então o Lindenberg leva ele, só que no caminho pra casa ele para em uma represa e deixa o Douglas lá. Ele atende um telefonema e diz que um amigo precisava dele, então ele teria que ir, mas que ele voltaria pra poder buscar o Douglas. Depois de meia hora o Douglas percebe que ninguém voltaria pra buscá-lo, então ele decide voltar pra casa a pé e nisso eram 40 minutos de caminhada e quando ele chega na casa dele ninguém atende a porta, ele chama, ninguém responde, então ele presume que não teria ninguém em casa e ele senta na escada pra esperar que alguém chegasse pra abrir a porta pra ele. Às 6 da tarde o pai dele chega do trabalho e ele pergunta pro Douglas por que ele tava na escada, porque ele não tava em casa. O Douglas fala que não tinha ninguém em casa, que ele tava sem a chave. Então os dois sobem juntos, né, pra poder entrar em casa. Só que quando o pai dele se aproxima da porta, um homem grita pra ele não entrar, porque ele tava armado. Se tratava do Lindenberg, ele teria ido até a casa de Eloá naquele intervalo de tempo em que ele teria deixado o Douglas na represa. Isso tudo teria ocorrido por volta de 1h30 da tarde. E quando ele chegou lá, tinham 4 jovens na casa que ele fez de refém. Entre os jovens estavam a própria Eloá, a Nayara Rodrigues, uma amiga dela, Iago Vilela, que era o namorado dessa amiga dela, e o Victor Campos. De imediato, o pai dela liga pra polícia e ele relata o que estava acontecendo na casa. Então ele diz que tinham 4 jovens sobre a mira do Lindenberg. E um policial vai até o local, ele tentou resolver a situação, né? Ele tentou contornar o que estava acontecendo, sem colocar em risco a vida dos jovens que estavam ali sendo feitos de reféns. Mas não deu muito certo, porque assim que ele chegou, o Lindenberg recebeu ele a tiros. Então, daí esse policial precisou ligar para outros policiais, então viaturas foram chamadas pro local. E aí, nesse momento, fica claro que o Lindenberg não estava brincando, que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele havia se planejado para estar ali. E como estava tendo toda essa movimentação ali em volta do prédio, a imprensa vai para lá, começa a fazer a cobertura do caso. Já tinham se passado 7 horas que eles estavam lá dentro e os policiais não tinham conseguido fazer nenhuma negociação com o Lindenberg, então a única coisa que restava naquele momento era esperar para ver como o caso ia prosseguir. Até que o Lindenberg decide deixar que os 2 jovens que estavam lá dentro saíssem. Eles relataram mais tarde que teriam sido agredidos lá dentro, principalmente porque o Lindenberg pensou que um dos rapazes, o Victor, fosse namorado da Eloá ou algo assim, e acabou atingindo ele na cabeça, né, dando uma coronhada nele com um revólver calibre 38 que ele portava no momento da ação. Mas positivamente eles conseguiram sair dali com vida. Enquanto isso, o Lindenberg continuou fazendo as meninas, a Eloá e a Nayara, de reféns dentro do prédio. Ele tinha um celular com ele, um celular que ele usou para poder falar com a polícia, e ele também pediu para falar com a mãe da Eloá, a ex-sogra dele, e ele disse para ela que se a Eloá não fosse ficar com ele, ela também não ficaria com ninguém, que ela iria sair morta dali. E o tempo foi passando, a tensão foi aumentando também, mas os policiais tentaram a todo momento resolver a situação de uma forma pacífica. Então eles não queriam entrar à força, eles não queriam chegar de um jeito que pudesse colocar a vida da Eloá e da Nayara em risco. A ideia dos policiais era vencer o Lindenberg pelo cansaço. Então eles mandaram cortar a luz, pararam de enviar comida para eles, mas isso acabou não impedindo o sequestro de continuar por horas, no caso dias. Inclusive, a família da Eloá tinha feito compras há pouco tempo, então eles acabaram tendo mantimentos suficientes, mesmo sem a polícia enviar nada. Na hora de dormir, como uma forma de garantir que as meninas não fossem tentar nada, ele amarrava elas juntas e deixava elas para dormir numa cama de casal que tinha na casa, onde ele ficava monitorando elas, inclusive na hora que elas acordavam, ele já estava acordado ali vigiando. Então era como se ele não dormisse, se ele ficasse o tempo todo vigiando as duas, o que criava uma situação desfavorável para que elas tentassem alguma coisa para fugir. Lá dentro houveram alguns desentendimentos entre o Lindenberg e a Eloá. Ela inclusive teria pedido em um momento calórico entre eles que se ele fosse matar, que fizesse logo, porque ela não estava aguentando mais aquilo. E a Nayara, a amiga dela, disse que sempre que isso acontecia, ela tentava acalmar os dois para evitar que algo pior acontecesse. E aí o tempo foi passando e a imprensa transmitia tudo pela televisão em tempo real, e no apartamento da Eloá tinha televisão, o que possibilitava que o Lindenberg conseguisse acompanhar os planos da polícia. Então, se os policiais planejavam fazer alguma coisa, ele sabia antes mesmo deles executarem, e isso deixava ele sempre um passo à frente da polícia. Em um dos dias de sequestro, o Lindenberg dispara um tiro contra a imprensa e depois ele deixa a Eloá e a Nayara aparecer alguns segundos na janela, meio que para dizer que elas estavam bem. E foi tudo bem rápido, ele fecha a janela e coloca elas para dentro, e nisso já se somavam 50 horas de sequestro. Ou seja, 2 dias e pouquinho, e nenhuma negociação havia acontecido até aquele momento. Enquanto a tensão aumentava do lado de fora, começaram a haver críticas cada vez mais fortes acerca do caso, né, sobre como ele estava sendo conduzido. E essas críticas envolviam especialistas em segurança pública, parte da população
população que questionava por que nenhuma tática mais precisa foi feita até aquele momento, especialmente o uso de um atirador de elite, né, um sniper, e muitas pessoas acreditavam que dava para atingir o Lindenberg do lado de fora do prédio, às vezes que ele aparecia na janela, mas a polícia alegava que a prioridade naquele momento era preservar a vida das pessoas que estavam lá dentro. E aí o Lindenberg decide deixar que a Nayara saísse do apartamento, então ele solta ela, mas ela acaba voltando pra lá. Eu acho que ela pensou que poderia realmente ajudar, né, a convencer ele de não fazer nada e contornar a situação sem violência, o que acabou gerando novas críticas à polícia, né, por ter deixado uma jovem de 15 anos ter voltado pro apartamento quando tinha um homem armado, e depois disso a situação ficou cada vez pior e acabou fugindo do controle. Chegando ao quarto dia de sequestro, a polícia conversa novamente com o Lindenberg e eles fazem um acordo. O Lindenberg diz que iria soltar a Eloá e a Nayara e tudo parecia correr bem, até que ele muda de ideia e diz que precisava conversar com ela, que eles tinham que se resolver, e meio que fica claro que ele não ia soltar ninguém, então eles decidem intervir, e nisso já se somavam 100 horas de sequestro. Tudo passava na TV, né, então Lindenberg sabia que a polícia iria invadir o apartamento, por isso ele colocou uma mesa atrás da porta de entrada da casa. Era uma mesa bem pesada para impedir que a polícia entrasse. Na hora que os policiais chegam, eles explodem essa porta, mas ela não cai de imediato no chão porque essa mesa estava atrás dela. Quando eles conseguem entrar, um policial dispara contra o Lindenberg, mas ele acaba errando o tiro, e essas balas, inclusive, eram de borracha. E como reação, o Lindenberg dispara na Nayara, que foi atingida na boca de raspão, e sai correndo porta fora. Ela foi atendida por policiais paramédicos imediatamente, e depois de alguns minutos de tensão, os policiais saem do prédio carregando um corpo numa maca, e no primeiro momento todos acharam que era o Lindenberg, mas não demora muito para que todos vissem que se tratava da Eloá. O Lindenberg é detido no local e a Nayara, a primeira a ser levada ao hospital. Positivamente, ela não apresentou nenhum risco de vida, e pouco depois a Eloá também chega ao hospital desacordada e em estado grave. Ela tinha sido atingida por um tiro na cabeça e outro na virilha, e ela vai direto para a sala de cirurgia. Quando os procedimentos acabam, ela fica internada em estado grave de coma irreversível. Após 30 horas, ela falece no dia 18 de outubro de 2008, aos 15 anos de idade. A família dela permitiu que seus órgãos fossem doados, e aparentemente 5 pessoas que estavam na fila à espera de transplante foram beneficiadas. O enterro dela reuniu mais de 10 mil pessoas. Detalhes do que aconteceram naquele dia começaram a ser questionados. Então, de um lado a gente tinha a polícia dizendo que só entrou depois de ouvir o barulho dos tiros, enquanto do outro lado nós tínhamos a imprensa dizendo que não, e a própria Nayara, que estava lá dentro na hora, ela dizia que o Lindenberg tinha atirado depois que ele ouviu o barulho da explosão e a porta sendo aberta. Inclusive, a Nayara revelou que o plano do Lindenberg não era fazer todos os jovens que estavam ali de refém. Aquilo ali acabou sendo uma coincidência, né, eles estarem no local na hora que ele decidiu ir até lá. O intuito dele era entrar no prédio, assassinar Eloá e ir embora. Durante tudo o que estava acontecendo, a Eloá teria tentado reatar a relação com o Lindenberg. Ela disse que os dois poderiam voltar a ficar juntos, só que o Lindenberg teria recusado, e ele disse que naquele momento quem não queria conversar era ele. Em fevereiro de 2012, Lindenberg vai a júri popular, composto por 7 pessoas. Ao todo, foram ouvidas 19 testemunhas, entre elas os policiais, familiares, médicos e a Nayara, que teria sobrevivido à tentativa de homicídio. Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão, mas um ano depois a pena dele foi reduzida para 39 anos e 3 meses em regime fechado. Em meio à comoção nacional causada pelo sequestro e a morte de Eloá, uma descoberta chocante veio à tona. O pai da jovem, Everaldo dos Santos, conhecido na região de Santo André como Aldo José da Silva, tinha um passado criminal grave. Ele era procurado pela Justiça de Alagoas, acusado de envolvimento em uma série de homicídios e de integrar um grupo de extermínio conhecido como Gangue Fardada. Tudo isso só foi possível ao mal-estar que ele teria sentido durante o sequestro da filha, o que fez com que ele desmaiasse e precisasse ser socorrido. A notícia caiu como uma bomba enquanto o país se unia em torno da dor da família e da tragédia que havia tirado a vida da Eloá. Surgia a revelação de que o próprio pai da vítima já havia sido condenado por crimes brutais cometidos nos anos 90. Pouco depois, ele foi localizado, preso e levado a julgamento, recebendo uma pena de mais de 33 anos de prisão. A forma como o caso foi conduzido na época ainda gera debates nos dias de hoje. Como eu falei, a polícia não usou um atirador de elite, mesmo com o Lindenberg aparecendo algumas vezes na janela. Teve a questão também, né, como eu falei, dos agentes terem invadido um prédio, mesmo com as duas lá dentro, que colocou a vida delas em risco. A Nayara, que estava presente, era uma das reféns ali, que deu um depoimento contrário ao da polícia. Ela disse que os policiais teriam entrado depois do barulho do tiro e não antes, então isso gera debates também. E a mídia, né, que o tempo todo reportava tudo o que estava acontecendo, então o Lindenberg conseguia ver o que estava acontecendo e ele conseguia agir antes da polícia. Enfim, eles transformaram tudo o que estava acontecendo
aparecendo em um espetáculo televisionado para todo o país. A Nayara conseguiu se recuperar dos ferimentos que sofreu naquele dia e ela manteve uma vida discreta. E em 2018 ela recebeu uma indenização de 150 mil reais pelos danos morais que ela sofreu. Mas todos nós sabemos que dinheiro algum apagará o terror que aqueles jovens sofreram naqueles dias. É isso, gente. O caso fica por aqui. Eu ainda tô tentando me acostumar com a câmera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e comentam aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Se vocês quiserem também, deixa sugestão pra mim aqui. E é isso. Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo.